É ali que estará uma luz de amor para conduzir as criaturas humanas. O centro espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento, pode ser destruída e vai, na sucessão dos tempos e dos erros. Mas o que nós construímos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O centro espírita, portanto, é de fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si. E está no livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce erguer-se todo esse monumental edifício espiritual que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana. O centro espírita, portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações: a associação, núcleo, centro, agremiação, pouco importa. E todos eles reunidos, federação, confederação, união, são secundárias as palavras, mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para, diante das leis do país no qual se instala, responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Infelizmente, no entanto, à medida em que as ideias se expandem, o que elas adquirem superfície, perdem em profundidade. Se eu tomo de um vasilhame que contém água e eu a espalho numa área muito grande, ela fica tão rasa, perde em profundidade o que ganhou em expansão. E o centro espírita vem a pouco e pouco perdendo em qualidade o que ganha em número, porque passaram a ser agrupamentos de pessoas em torno de mediunidades, de pessoas desequipadas em torno de médiuns que aparecem com a faculdade ostensiva e totalmente perturbada e perturbadora. Desta forma, os centros espíritas têm uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sob os princípios éticos. E o que acontece? Jesus o disse: aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos. Não são em realidade centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação. Porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético. Ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E estudar é uma necessidade impostergável proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos a palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância. E esses espíritos que pretendem manter a ignorância sempre impõem que não estudem. Aliás, é a velha técnica das ditaduras: manter a ignorância para governar. Em um país civilizado, o voto é digno. Em um país politicamente atrasado, o voto é comprado. E os governos são injustos e arbitrários. Daí esses espíritos ditatoriais, pela sua ignorância e primarismo, sempre impõem os seus caprichos. E a primeira característica negativa deles é a empáfia. A segunda, a presunção, elogiando os seus médios, dizendo que este é o melhor grupo do mundo, que ali se manifestam os guias mais elevados. E Deus nos surpreende que neles Jesus, Maria e os apóstolos estejam à nossa mercê para dizerem coisas frívolas,
sem nenhum significado, o que apraz a muita gente igualmente vaidosa quanto ignorante. O verdadeiro centro espírita é aquele no qual prevalece a doutrina espírita e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores, que jamais vão contra as leis estabelecidas e particularmente o código da doutrina espírita.